Olha o que acontece se eu tentar criar um outro tipo com o mesmo nome. Então eu venho aqui, crio o car novamente, e aqui agora, se eu notar, já deu erro. Tá vendo que os dois carros, ó, já deu erro. Se eu passar o mouse sobre qualquer um, ele vai me dizer que está duplicado. Agora, olha o que acontece se eu trocar os dois types por interface. Ele não deu erro. E olha só o que acontece agora se eu vier aqui. Tá vendo que ele já está dando erro? Porque ele está dizendo que eu esqueci do model. E se eu vir aqui agora e começar a pesquisar por model, olha lá, ele me sugeriu o model. E aí eu coloco aqui, por exemplo, como model X, por exemplo. Isso aqui que a gente acabou de fazer tem nome e chama Merge Declaration. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e esse é o PR, quadro de perguntas e respostas aqui no canal da Rocket City. E eu tô aqui hoje para poder responder as perguntas de React Native que a galera fez nos vídeos anteriores. E se você também quer ter a sua pergunta sendo respondida aqui por mim ou por outros instrutores da Rocket, então é só deixar nos comentários a sua pergunta com a hashtag PR, que com certeza ela pode ser respondida no próximo PR também. Combinado? Então, bora para a primeira pergunta. Tem duas perguntas aqui muito legais e que elas se completam. Então eu vou responder as duas, tá? A primeira é do João Gomes e ele mandou o seguinte: excelente conteúdo como sempre. Uma pergunta: vale a pena hoje estudar o Redux? Muito obrigado e abraço de Portugal. Um forte abraço para você também, João. Muito obrigado pela sua pergunta e também muito obrigado pelo seu feedback. A gente fica muito feliz. Então, aí eu vou aproveitar e já vou emendar a pergunta do Arthur Souza. Ele perguntou o seguinte: eu tenho uma dúvida. Quando utilizar essa estrutura, como fala para controlar o estado, interrogação, uso context, uso Redux, um recoil, ou sei lá, controlo o estado de cada componente meio que separado. Muito boa a sua pergunta também, Arthur. Um forte abraço para você também. E vou responder as duas, tá? Então, primeiro a resposta é sim, vale a pena estudar o Redux. Com o Context API, muita gente se perguntou se o Redux ele ainda ia ser utilizado e quando utilizar o Context API ou quando utilizar o Redux. A resposta é a seguinte: se o objetivo é armazenar e compartilhar estados com vários componentes que estão em níveis diferentes, aí a Context ela vai te ajudar a resolver isso de uma maneira muito mais simples. O Redux ele também consegue te entregar isso. Ele permite que você consiga compartilhar o estado entre vários componentes que não tem uma relação direta. Mas essa é só uma consequência de um objetivo que é muito maior que o Redux tem. O Redux, no caso, ele é uma arquitetura para gerenciamento de estados que permite que você separe o motivo da mutação dos estados em si, né, e de como que essas mutações acontecem. O que eu quero dizer é o seguinte: o Redux ele é bem relevante quando você precisa gerenciar side effects, os efeitos colaterais mais complexos. Agora, quando a gente traz muito esse comportamento de efeito colateral para dentro de uma funcionalidade na nossa aplicação, aí pode ficar meio difícil de controlar isso. Pode dar um trabalho de controlar isso dentro de um context. Aí o Redux ele pode ajudar muito nisso, nesse gerenciamento e na organização desses efeitos colaterais, né, também te trazendo aí uma separação melhor dessas lógicas. Agora, se você tem um componente que ele é simples, que os estados é utilizado só por ele, né, então tá tudo bem de você deixar dentro do próprio componente. Mas resumindo, né, vale a pena sim estudar o Redux, até porque é uma estratégia muito utilizada no mercado e você pode se deparar aí com algum momento, né, se deparar com edge case aí de utilização do Redux ou de outros, né, como por exemplo o Recoil ou o Mobex, tá? O Henrique Martin, ele fez a seguinte pergunta: qual é a melhor forma de se fazer uma tela de onboard no React Native? Muito legal a sua pergunta, Henrique, gostei bastante, então vamos lá. Eu vou citar aqui 3 pontos que vale a pena a gente levar em consideração na criação de um onboard. Primeiro, que todo o processo de onboard, ele precisa ser bem rápido e simples, né? Tem que ser objetivo.
O segundo ponto é que é interessante a gente indicar para o usuário, mostrar para o usuário quantas telas existem, quantas etapas existe esse processo de onboard, e também mostrar para o usuário em que etapa ele está, né? Qual o momento que ele está do onboard. E por fim, né, o terceiro ponto, também é relevante deixar que o usuário possa voltar, também possa avançar, ou que ele possa pular todas as etapas. Porque pode ser que o usuário ele já conhece o app, e pode ser que ele está instalando o app pela segunda vez, e aí provavelmente ele não vai querer passar por esse processo de onboard de novo. Dito isso, qual é agora a forma, a estratégia para criar de fato, né, o onboard, levando em consideração esses pontos? Então você pode criar um onboard utilizando as APIs nativas do próprio React Native ou utilizando uma biblioteca pronta. Por exemplo, dá para criar um onboard utilizando uma flatlist no próprio React Native. Ou você pode usar uma biblioteca como a Native Onboard Swiper, né, que é uma biblioteca pronta que vai te entregar esse resultado. Mas vem aqui para a tela junto comigo, deixa eu te mostrar aqui na tela esses dois exemplos. Nesse app aqui, nós temos o onboard utilizando essencialmente flatlist. Claro que eu acabei incrementando com uma animação ali no lote, uma animação aqui embaixo em SVG, que vai completando aquele círculo ali conforme o usuário vai avançando, né, no onboard, mas na essência é flatlist, tá? Nessa estratégia aqui que eu utilizei. Inclusive, acho que dá para fazer, seria legal fazer um code drops ensinando passo a passo a como criar esse onboard, hein? Acho que ficaria legal. Vamos fazer o seguinte, deixa nos comentários desse vídeo se você quer, se você acha que ficaria legal, se você quer um code drops, gostaria de um code drops ensinando a fazer esse onboard aqui passo a passo, deixa nos comentários aqui do vídeo, #onboard_React Native, beleza? E aí eu vou saber se a galera anima. E aí eu volto aqui para fazer um code drops ensinando passo a passo desse onboard, hein? Mas vamos lá. Basicamente aqui você vai notar que tem os princípios que eu acabei de citar. Então eu tenho um botão de avançar, eu posso avançar, ou eu posso voltar. Aqui eu tenho indicando para o usuário as etapas, né? Ou seja, 1 de 4, então tem 4 etapas esse onboard, 4 telas. E conforme eu vou avançando, esse número muda para o usuário saber em que etapa ele está do onboard. Inclusive, essa animação ela tem essa proposta também de visualmente mostrar aí o progresso dentro do onboard, ó, ela vai completando. E outro princípio que eu tinha comentado é das informações bem objetivas, né? Isso daqui, essencialmente, é uma flatlist, ó. Se você notar aqui, ó, eu separei o onboard em 3 etapas. A parte de content, que é essa parte de conteúdo, a parte de paginator, para eu mostrar para o usuário onde ele tá, e o next button de avançar. E aqui, ó, no index, é uma flatlist, olha só. É uma flatlist que recebe aqui como data um objeto de slide. Esse slide aqui, ele é um vetor que está aqui dentro de utils. Ele é um array, né, aqui dentro de utils. E olha só o que ele tem. As informações que estão sendo renderizadas ali no meu onboard. Ó. Tem o ID, o title, a descrição e o arquivo da animação que eu estou carregando, né, do lote. Então, basicamente é isso. Essa é uma estratégia. Você consegue fazer o seu onboard, né, utilizando as APIs nativas do React Native, ou, como eu comento com a galera, também existe algumas bibliotecas que te entregam isso já pronto, como é o caso dessa daqui, é o React Native Onboard, tá? Então você pode usar ela vai te entregar já pronto, ela tem aqui a documentação, né, das propriedades que você precisa passar para que ela funcione, tá? Mas você também pode usar essa abordagem de fazer o seu próprio onboard. E aí eu, inclusive, fiz isso com o próprio Expo, tá? Então, super rola. E aí, lembra de deixar nos comentários se você quer que a gente code juntos. A gente pode codar junto esse onboard aqui, hein? Deixa nos comentários, #onboard_React Native. Vamos ver se a galera vai curtir. E aí, quem sabe, rola um PR. Um code drops, mostrando como fazer isso aqui na prática. Beleza? Então, vamos agora para a próxima pergunta. A próxima pergunta, ela é do Kaique GitHub, que mandou o seguinte. Oi Rocket, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Como que eu faço para testar o app React Native em diferentes dispositivos para eu ver o funcionamento e também verificar se não existe quebra de layout? Muito legal a sua pergunta, uma pergunta muito boa, Kaique, e basicamente eu utilizo os próprios emuladores, tanto do Android Studio quanto do Xcode para o iOS. Teve uma época que eu usava o Genymotion,
hoje eu não uso mais, ele até tem uma licença gratuita para uso pessoal, mas atualmente eu uso os emuladores do Android Studio e do Xcode mesmo. Eu deixo configurado alguns emuladores que tem as resoluções ali mais utilizadas, tanto da iOS quanto do Android, para poder testar. Mas, atualmente, como eu uso o Expo, então dá para ver o app em vários devices ao mesmo tempo, depurando ele pela rede, então facilita bastante também. E eu não fico, claro, o tempo todo olhando em vários emuladores, né, deixando vários emuladores abertos, mas conforme vai rolando o desenvolvimento do app, aí eu vou abrindo para ver se o layout está ficando fluido e se ele está atendendo aí uma diversidade de diferentes dispositivos, se está rolando bem e se o layout tá legal. Mas basicamente é isso. A próxima pergunta, ela é do Júnior Nascimento. Lá no Code Drops de Atomic Design e TypeScript no React Native, ele perguntou o seguinte: por que usar types ao invés de interfaces? Sensacional a sua pergunta, Júnior, muito boa. Basicamente, types e interfaces são muito semelhantes e em muitos casos você pode até escolher entre elas. Mas, por exemplo, eu gosto particularmente de usar types para propriedades de componentes. Então, os meus componentes, eu gosto de tipar com types porque eu curto a semântica, a forma de escrita ali de types. Mas, basicamente, a principal diferença é que um type ele não pode ser reaberto para adicionar novas propriedades e uma interface pode. Então, vem aqui comigo pro código aqui que eu vou te mostrar exatamente isso que eu acabei de te falar. Eu estou aqui com o arquivo TypeScript vazio. Eu vou começar criando um tipo, que eu vou chamar, por exemplo, de car. Eu vou começar colocando super hipotético, tá? Car vai ter um name que vai ser o tipo uma string. Eu vou criar aqui um car1, super hipotético também, e vou dizer que essa constante, ela vai ser do tipo car. E quando eu busco, ó, pela propriedade name, por exemplo, ele já até me sugere. Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, como car X, por exemplo, né? Esse é o nome do carro, hipotético aqui. Agora, olha o que acontece se eu tentar criar um outro tipo com o mesmo nome. Então eu venho aqui, crio car novamente, vou colocar, por exemplo, aqui como model, digamos que seria um modelo, tá? E aqui agora, se eu notar, já deu erro. Tá vendo que os dois carros, ó, já deu erro. Se eu passar o mouse sobre qualquer um, ele vai me dizer que está duplicado. Agora, olha o que acontece se eu trocar os dois types por interface. E aí, no caso, eu não uso igual, né? Eu deixar dessa forma aqui, ó, deixa eu só melhorar a indentação. Ele não deu erro. E olha só o que acontece agora se eu vier aqui. Tá vendo que ele já tá dando erro? Porque ele tá dizendo que eu esqueci do model. E se eu vir aqui agora e começar a pesquisar por model, olha lá, ele me sugeriu o model. E aí eu coloco aqui, por exemplo, como model X, por exemplo. Isso aqui que a gente acabou de fazer tem nome e chama Merge Declaration, que basicamente ele une as propriedades de interfaces que têm o mesmo nome. E com types a gente viu que isso não rola, não dá para fazer. Então, por exemplo, interface é bem usado, muito utilizado pela galera que desenvolve bibliotecas ou tipagens que podem ser estendidas, já que rola e permite, a interface permite, né, estender e adicionar as propriedades. Já os types, eles funcionam como alias, que é tipo um apelido, e aí você pode até usar tipos primitivos com alias, que rola bem. O type dá para você, inclusive, ter um recurso que chama InKoff e fazer um mapeamento de tipos, e aí você consegue transformar cada propriedade de um tipo em outro, também dá. Mas essas são as grandes diferenças, eu citaria assim, de interfaces e de types. Mas, como eu disse, são muito semelhantes e em muitos casos você pode até escolher entre elas. E agora, vamos para a próxima pergunta. E a próxima pergunta é do Thiago Alencar e ele mandou o seguinte: o mais apropriado para estilos no React Native é StyleSheet ou Styled Component? Sempre tive essas dúvidas sobre estilização. Muito boa a sua pergunta, Thiago. Inclusive, ambas elas vão te entregar o mesmo resultado. Então é muito uma escolha do próprio dev. Por exemplo, eu conheço times, empresas, devs que gostam do próprio StyleSheet do React Native, o nativo ali, e outras que preferem o Styled Component. Eu vou acrescentar mais uma. Também conheço uma galera que curte utilizar o React Native Extended Style Sheet, que também é uma outra opção também utilizada. Então, vai muito do projeto, do contexto, da escolha do time, né? É uma decisão em conjunto ali com o time e dos próprios devs. E agora sou eu quem vai fazer uma pergunta para você responder, hein? Então, vamos lá. Você prefere qual? O próprio Style Sheet do React Native ou
você prefere o Styled Component? Qual que é a sua preferida? Qual você gosta mais de utilizar? Deixa nos comentários aqui do vídeo para eu saber, beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. E a pergunta de agora é do Felipe Dev e ele mandou o seguinte: galera, eu tenho uma dúvida. O Style Component permite que a gente crie componentes, certo? Certo. Mas o React permite que a gente faça a mesma coisa. Quando que eu devo usar um e quando que eu devo usar o outro? Muito legal a sua pergunta e é exatamente isso, Felipe. O seu raciocínio ele está correto. Você consegue criar componentes tanto com o React, usando o Style Sheet do próprio React Native, né, para estilizar, ou utilizando o Styled Component. Você consegue alcançar os mesmos resultados, digamos assim. A grande contribuição do Styled Component, na minha opinião, é otimizar a experiência de desenvolvimento de componentes estilizados e dinâmicos. Então, você tem uma flexibilidade para estilizar e para deixar dinâmicos os componentes, né? Ele tem aquele conceito de CSS em JS, que você consegue escrever CSS dentro do JavaScript, uma escrita muito parecida do como a gente escreve CSS na web. Para quem também desenvolve na web, né, para web, ou devs de migração, né, que vem da web para o mobile no native, tem uma curva interessante de desenvolvimento, né? Outra coisa que eu gosto do Styled Component é da flexibilidade para a gente passar as propriedades para deixar os componentes dinâmicos. Além do mais, também, eu vejo que o Styled Component ele também contribui muito na divisão e na organização dos componentes, sabe? Da lógica do componente e da estilização em si. Então me agrada essa organização e eu curto bastante também o Styled Component. Mas como eu disse, né? É uma escolha, então você pode escolher um ou outro, eles vão conseguir te entregar o mesmo resultado, né? E aí você analisa, mas o Styled Component tem bastante prós aí e hoje é amplamente utilizado aí para trabalhar com componentizações. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu tô muito feliz de poder ter participado desse PR e também, olha, já tô ansioso pelo próximo para poder responder mais perguntas. Inclusive, se você quer que a sua pergunta seja respondida aqui, então já coloca nos comentários com a hashtag PR a sua pergunta e com certeza ela pode ser respondida no próximo PR. Fechado? Combinado? Então eu quero te agradecer por você estar aqui nesse PR e se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo, dos próximos vídeos, de todos os conteúdos que rolam aqui na Rocket, tá? Então, muito obrigado, um forte abraço para você e até a próxima.